Eu acho que ninguém entende este processo. Esta é a primeira coisa, ninguém entende este processo. O que é que está aqui em causa? Está em causa uma participação do Sporting, que é pública, que foi feita durante a época de 2016-2017, e o que estavam aqui em causa eram 7 jogos entre janeiro e maio de 2017, em que o Sporting entendia que o Benfica, em relação às suas claques, não tinham as suas claques legalizadas e, portanto, fez uma participação, e essa participação entrou no Conselho de Disciplina, e estamos a falar de um processo que foi para a instrução, como é natural, em sede da Comissão de Instrutores, e o problema é que na Comissão de Instrutores este processo, quer dizer, para haver a instrução levou cerca de 20 meses para ser concluído. Ora, 20 meses para uma situação deste tipo é muito tempo. O que é que aconteceu? Aconteceu que, digamos, as conclusões da Comissão de Instrução chegaram ao Conselho de Disciplina no fim da primeira semana de dezembro de 2018. E com uma proposta de arquivamento. Portanto, de arquivamento da Caixa do Sporting. Da Caixa do Sporting. E, portanto, significa que a Comissão de Instrutores, em primeira análise, entendeu que o Benfica, quer dizer, as claques, apesar de não estarem legalizadas, que não havia nenhum problema e, portanto, propôs esse arquivamento. O Conselho de Disciplina teve um entendimento diferente e, à data de 20 de dezembro, pediu à Comissão de Instrutores que deduzisse a acusação pela prova produzida exatamente em sede de instrução. Quer dizer, toda a prova que tinha sido produzida dava como provado que as claques, os Diabos Vermelhos, que é uma claque que tem 34 anos de existência, não é? E que vai para o setor 28, piso 0 do Estádio da Luz, e os No Name Boys, que é uma claque com 27 anos de existência, que foi fundada em março de 92, essa claque está aprovado e é público e notório, vai instalar-se normalmente nos setores 10, 11 e 12 do piso 0. Ora, há uma coisa que ninguém nos pode querer fazer passar de estamos atentos, sabemos o que é que acontece nos estádios, vemos as movimentações das claques. E, portanto, há uma coisa que não nos podem iludir, que é, querem-nos fazer crer que os adeptos dos Diabos Vermelhos, dos No Name, têm exatamente o mesmo comportamento que tem um adepto comum, um sócio comum do Benfica. Não têm. Está aprovado ou não está, e em sede de instrução, e a acusação diz exatamente isso, está aprovado que o Benfica tem as suas instalações onde são colocadas aquelas bandeiras, as tarjas, etc. Portanto, de facto, está provado que há um apoio do Benfica relativamente a estas claques. E o que faz confusão é que haja esta proposta de arquivamento. Quando o Conselho de Disciplina pede à Comissão de Instrutores para deduzir a acusação, o que é que acontece? A Comissão de Instrutores propõe um castigo de 7 a 21 jogos. À porta fechada. E, portanto, isto é uma desconformidade total. Quer dizer, passou-se do arquivamento para uma moldura penal de 7 a 21 jogos. A 21 jogos. Mas com que fundamento, Rui, é que houve essa alteração extrema? Evidentemente que, em função do pedido do Conselho de Disciplina, a Comissão de Instrução entendeu que isto estava balizado entre os 7 e os 21 jogos. E a verdade é que, na acusação deduzida pela Comissão de Instrutores, o Benfica tinha conhecimento da atividade das claques, dos No Name e dos Diabos Vermelhos. E, portanto, a grande questão aqui é, ninguém entende este processo, primeiro ponto. Segundo ponto, de quem é que teve medo, afinal, a Comissão de Instrutores? Porquê é que este processo é assim? Porquê é que houve tanto tempo para, digamos, produzir uma decisão de arquivamento em cima de um final de ano
e em cima daquilo que era a data de prescrição deste Mas a Comissão de Instrutores da Liga teve medo de alguém, no teu entendimento? Eu acho que, vamos lá ver, eu acho que a Comissão de Instrutores, numa primeira fase, parece-me que quis agradar ao Benfica e colocar a batata quente no Conselho de Disciplina. Porque nós estávamos muito perto da data da prescrição e se o Conselho de Disciplina não tivesse reagido como reagiu, este processo tinha prescrito. Mas, curiosamente, há um comunicado por parte do Benfica a criticar a decisão da Comissão de Instrutores, a falar da mão negra por detrás deste plano. Pois claro, porque depois há uma proposta que tem a ver com o tal castigo de 7 a 21 jogos de interdição. Mas a sensação que dá é que a Comissão de Instrutores, quer dizer, quase que esgota o processo para mandar, digamos, esta indicação de arquivamento para o Conselho de Disciplina. Quase em fase de prescrição, como eu estava a dizer. O Conselho de Disciplina reage e a Comissão de Instrutores tem que, naturalmente, fazer aquilo que o Conselho de Disciplina pede para ser feito. E, portanto, aqui a questão é... houve aqui uma tentativa de colocar José Manuel Meirinho numa situação difícil. Quiseram entalar José Manuel Meirinho. Consegues responder a essa pergunta? O José Manuel Meirinho, se de facto podia ficar aqui com a batata quente da prescrição. E este tema, quer dizer, uma prescrição de um assunto destes era uma situação delicada, complicada. Noutros tempos, situações destas já levaram, por exemplo, à demissão de um presidente da Liga. E, portanto... Mas quiseram ou não entalar José Manuel Meirinho? Eu não sei se quiseram, mas dá a sensação que sim. Dá a sensação que sim. Porque ninguém consegue, quer dizer, o país todo sabe do apoio que é dado pelo Benfica a estas duas claques. Todo o país sabe. Há, obviamente, quer dizer, responsáveis que estão a fazer de conta, mas o país sabe. É incontornável. E, portanto, vamos ver. Há uma questão, para mim, que marca muito este tema, que foi uma notícia publicada no Record e que foi dada, digamos, por fonte oficial do Benfica, portanto, não identificada. E esta parte, para mim, é a parte que me aflige. Quando é dito que uma decisão que revela, e eu pedia ao Henrique Torres Pereira, cá está, uma decisão que revela o sentido, isto é a posição de uma fonte oficial do Benfica, uma decisão que revela o sentido persecutório da Liga e da Comissão de Instrutores. É uma comissão formada por elementos escolhidos pelo Porto. Ora, esta ideia de instrumentalização aterroriza-me. Eu acho que, por um lado, tenho esta ideia há muito tempo que os clubes estão demasiado próximos das sedes de decisão. Neste caso, estão demasiado próximos da justiça desportiva. Porque se há esta visão do Benfica, que estas decisões têm a ver com a influência de um clube de futebol, então o sistema está todo pervertido. Isto está tudo errado. E é porque nós ficamos com a sensação que estes órgãos, quer na arbitragem, quer na disciplina, não têm criadas à sua volta as condições de isenção e de independência que deviam ter. Porquê? Porque são os próprios clubes que se denunciam. Isto é o Benfica que diz que a Comissão de Instrutores é constituída, é formada por elementos escolhidos pelo Porto. E o Benfica tem razão nessa acusação? Nós percebemos que há um conjunto de figuras associadas à Comissão de Instrutores, por aquilo que é dito, que pode haver aqui uma relação com o Futebol Clube do Porto, mas o problema é quando essa situação prevalece. Quer dizer, nós ficamos na dúvida. Órgãos que deviam ser absolutamente isentos, independentes, sem influência de clubes nenhuns, se isto é a visão de um dos clubes, e o Porto terá, se calhar, a mesma visão, por exemplo, em relação ao Conselho de Disciplina, então isto está tudo errado. E, portanto, a grande questão aqui, e por isso é que eu defendo há muito tempo, a não contaminação
em sede da Liga, a Comissão de Instrutores tem que funcionar absolutamente... De forma autónoma da Liga de Clubes, tal como o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Eu não consigo... Em edifícios diferentes e localizações diferentes. Edifícios normativos, edifícios físicos, tudo, porque eu não posso conceber, porque as coisas são como são, que há um conjunto de influências, que pessoas que se cruzam nos corredores, pessoas da arbitragem, pessoas da disciplina, pessoas, diretores gerais, pessoas de outros departamentos, jurídicos, etc, etc. Estas pessoas têm contacto. Isto não é bom. E nós temos que perceber que estes dois edifícios são edifícios fundamentais em termos das decisões que produzem. E têm que ter umas condições à sua volta, no fundo, de garantir a sua independência.